É um prazer imenso estar com vocês novamente. Embora o dia seja um dia início de carnaval, mas nós não podemos deixar de lado a nossa parte evolutiva e a nossa parte espiritual de apoio, não é, meus irmãos? Prazer muito grande estar com vocês. Eu gostaria nesse momento de fazer uma prece. Vamos tentar nesse momento relaxar, fechar os nossos olhos, mentalizar a presença do nosso irmão maior, Cristo Senhor Jesus. Ele nos deixou a oração do Pai Nosso para que em certos momentos nós pudéssemos sempre se apegar a essa oração, que ela é muito completa, a oração mais completa e perfeita do universo. Vamos nesse momento esquecer todos os problemas que nós tivemos essa semana, as mazelas, as discórdias, os conflitos, porventura aqueles que irão viajar. Vamos ter calma, vamos procurar mentalizar na estrada tudo aquilo que nós precisamos para nós chegarmos em paz. Enfim, vamos rezar nesse momento a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Agradecemos também ao Espírito Mentor da Casa de Hamed e todos aqueles guias espirituais e mentores que nos acompanham sempre. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos encarnados e desencarnados. Hoje o nosso tema exposição, irmãos, é a hora de crescer interiormente. Perguntas sempre irão aparecer para nós, para nos fazer refletir, meus irmãos. O que eu estou fazendo nesse planeta? Quem sou eu? Sou uma alma, sou um espírito, sou os dois? Eu nasci de onde? Vou para onde? Eu nasci gratuitamente no meio de belas paisagens e, de repente, eu vou embora, parto para onde? Vou morrer? Vou desencarnar? Vamos lembrar, irmãos, que a vida é uma longa travessia e, ao mesmo tempo, curta, no tempo que nós necessitamos para nosso progresso espiritual. Nós temos que ter bagagem espiritual, irmãos, moral também e atitudes, e tentar ganhar tudo isso em curto espaço de tempo, um tempo tão efêmero, tão curto, que muitas vezes nós deixamos para trás coisas em aberto, onde muitas vezes essas situações fazem com que nós não queremos sair do planeta Terra em hipótese alguma. Então, nós temos a bagagem visível que nós carregamos no espírito. Nessa hora, irmãos, nós temos que pensar o seguinte: nós somos ao mesmo tempo terrestres e divinos. A dualidade, a ambivalência impera ainda na terceira dimensão, que é onde nós estamos nesse momento. Grandes dilemas aparecem. Para que lado eu vou? Eu vou para o lado divino ou vou para o lado terrestre? Na realidade, irmãos, o lado terrestre é o lado da hereditariedade, é a lei material. Ele é corpo espiritual evoluído em evolução, e é uma lei que causa até um estorvo para aqueles que estão despertando, que querem despertar totalmente. Já no campo do espírito não existe hereditariedade. Para aquele que busca direto o lado divino. Porque nesse campo, irmãos, nós buscamos outro tipo de herança, que é o nível de consciência, ou a conscientização nossa devido ao lado divino, que ainda nós desconhecemos. Então, nós ainda temos a essência em nós, que é o nosso interior, o nosso centro íntimo que nos acolhe.
Então, o nosso espírito, irmãos, é como um núcleo que se expressa N vezes na superfície da Terra, encarnando e desencarnando várias vezes, embora possamos, dentro de certas leis, desenvolver, mesmo sem estarmos aqui encarnados, é permitido ao espírito ele desenvolver mesmo na erraticidade que é falado. Então, nesse ponto, irmãos, a gente pode explicar para vocês um pouco mais a encarnação. O encarnar em si, nós vemos aqui para ajudar a criação a se expandir e crescer. É um ponto fundamental. Nós temos que ter essa entrada progressiva, nosso espírito, no campo mental e também no campo emocional. Depois no campo e no corpo etérico físico, que todos chamamos de corpos materiais, que fazem parte do ser. E a morada do espírito, meus irmãos, ela está no nível da consciência. E a realidade desse nível de consciência é a gente se encontrar em esferas superiores no plano causal, que é o plano além dos planos, onde existe a atividade física ou físico-emocional e mental analítica, que todos bem conhecemos. A nossa alma ou espírito, irmãos, é algo etéreo, que concentra a nossa essência da nossa existência ou na nossa existência, porque nós saímos do corpo e continuamos totalmente conscientes. Olha que importante. E temos irmãos que afastam o véu das coisas, eles temem inclusive isso. Aí a gente pode lembrar nesse momento uma passagem de Platão, quando ele disse assim, que a vida após a morte é uma viagem pelo universo ao lado dos deuses. Por quê? Porque a realidade única é o espírito. E quando ele fala ao lado dos deuses, ele quis dizer também que nós somos deuses, isso naquela época. Então, nessa viagem, nós fazemos nosso auto-julgamento e fazemos um purgatório de nós mesmos, porque somente os pensamentos bastarão para nos julgar. Não existe juízo final, irmãos. O juízo final falado por algumas religiões que estão no planeta Terra, esse julgamento nos arremete a um medo, nós ficamos desesperados e pensamos que nós não temos jeito. Cada um com o seu pensamento vai buscar o seu momento de melhora e autorrealização. Então, o mundo onde nós estamos, irmãos, além de ser muito material, nós temos muito apego ainda a coisas que realmente não são de valor. A realidade é essa. A nossa mente está integrada ao corpo, a nossa mente e corpo interagem mutuamente o tempo todo, uma afeta o outro sucessivamente. E a superfície da vida, irmãos, é uma das faces, uma das 1000 faces com mil máscaras que nos impedem de descobrir o que é real. Na real, nós precisamos saber o que podemos e o que não podemos fazer em algum momento. Essa é a realidade das coisas. E posterior a isso, irmãos, o espírito levará mais tempo para atrair essa consciência físico, emocional e mental para a realidade desses mundos sutis. E finalmente, após várias N encarnações, conseguirá absorver em seu próprio corpo a existência vibratória em níveis mais sutis, sintetizando assim toda a sua experiência anterior. E agora podemos falar assim, tudo será aproveitado e reaproveitado, nada se perderá. Inclusive, nesse ponto nós falamos de espíritos que orbitam em volta da Terra. Eu não estou falando de outros universos, não de outros centros planetários do universo. E se na passagem, se já não somos deuses, nem quase deuses, ao menos devemos sonhar, como Platão sonhou, ao lado dos deuses, que nós estaremos, todos nós, ao lado dos deuses na nossa viagem
de partida desse espírito. Não podemos esquecer também, irmãos, que todo espírito tem em si um envoltório, um corpo composto de material sutilíssimo, quintessenciado, que é a quintessência é a essência mais pura, mais sutil do universo, da matéria, que é chamado o corpo causal, é o corpo das causas, é o perispírito. E só a partir desse corpo e desses impulsos ele consegue encarnar. Desculpe. Nesse momento nós temos aqui irmãos do planeta Terra, podemos até fazer um parênteses aqui, nós temos espíritos em etapas preparatórias, onde eles têm condições de evoluir na matéria e melhorar, nesse início de sua evolução, os níveis mais densos e pesados da consciência. Temos depois espíritos em fases de luta no plano físico, onde existem fortes conflitos, embates e combates consigo mesmo para crescer. E temos também espírito hoje em etapas de realização, onde pelo desenvolvimento já assumido, cada vez mais ele terá consciência da sua vida. É a famosa roda de Sansara, essa roda de vai e vem contínua sem fim. Então, nós temos que ter a bagagem espiritual moral, irmãos, e as virtudes em curto espaço de tempo. Temos essa bagagem visível que carregamos no espírito. Vamos tentar viver o hoje, irmãos, o já, como quem sai por uma viagem e quando acorda amanhã e pensa, podemos pensar assim, se eu não voltar, por acaso, dessa viagem. Porque não sabemos a hora que nos foi marcada para a nossa partida, meus irmãos. Nós não sabemos. Não sabemos se iremos retornar para casa e reencontrar aquelas mesmas pessoas, os mesmos rostos, aquele olhar, aquele abraço, aquele beijo fraterno. E não sabemos se podemos sorrir com amorosidade para essas pessoas. Nos ciclos da vida, nós temos que encarar todas as funções ou tarefas como se fosse a última, porque de fato poderá ser ou poderia ser. Nós temos que encontrar clareza agora, irmãos, naquilo que fazemos e que vamos tentar fazer para a nossa evolução. E o que funciona para nós, para que nós possamos evoluir. Porque há vários caminhos para o topo do monte. Só que para chegar lá, e no momento que nós chegarmos lá, mais montanhas exigirão para que a gente possa realmente tentar alcançar esse top. Então, como é que nós estamos hoje, nesse instante? Vamos fazer agora uma limpeza emocional e comportamental, que seria a nossa mudança interior. A nossa personalidade terrena, irmãos, é mera consequência daquilo que nós experimentamos enquanto estávamos soltos aí pelo universo como espíritos. E por essas razões, nós sempre buscamos o que é belo na Terra, as coisas mais lindas, porque as nossas memórias das coisas divinas estão dentro de nós. E essas memórias nos levam a desejar que essas experiências com o plano divino, que nós já tivemos, e aqui inclusive na própria Terra, nós sentimos falta que nós fomos felizes, de um tempo muito feliz. E como somos divinos e terrestres, na realidade, nós viemos percorrendo um caminho entre o protoplasma e o ser humano. Restando muito em nós ainda o protoplasma, segundo os espíritos. E mesmo os que se consideram muito sábios entre nós, não passam de uma relés mistura híbrida de plantas, minerais, animais e alegorias, segundo os espíritos. Então nós temos que compreender que nosso Pai é divino, embora nós nunca iremos conhecê-lo, mas
contamos e cremos nessa energia maior que nos conduz. Porque Ele está em tudo e em todos, meus irmãos, na realidade. Nesse momento eu gostaria de falar também sobre o crescer interiormente. Na realidade, é hora de crescer interiormente. O que é crescer interiormente? É nós tentarmos possuir um propósito superior, inerente ao nosso objetivo. É nós tentarmos comungar com a vida, desejos, intenções de uma natureza pródiga. Nós temos que ter esse real valor. Temos que ter percepção consciente, sempre aberta, sem hábitos rígidos, para que nós possamos entender tudo aquilo que está acontecendo conosco e o que irá acontecer conosco no momento de nós tentarmos crescer internamente. Temos que aceitar a todos e a tudo como é, sem julgar, sem questionar, ou ter posicionamentos rígidos em relação a qualquer coisa que se fale nesse momento. Nós temos também, irmãos, aproveitar cada instante, cada agora, para nós aumentarmos nossa criatividade. Por quê? Porque nós precisamos crescer sobre tudo e sobre todos, no sentido, sem sermos vaidosos, sem sermos aquele que quer ser sempre o primeiro, ser sempre servido. Nós temos que se sentirmos seguros e protegidos pelo universo. Tentarmos ser eficientes, não eficazes. Temos que deixar a vida trazer o que é ideal para nós em cada momento. Muitas vezes a vida nos prega peças, muitas vezes ela fala para nós, é isso o que você tem para receber. E não é isso que nós pedimos. Então nós temos que ter certeza que nós somos filhos da luz, ligados a um manancial divino, imenso, de amor e paz. Isso é termos coesão com Deus e coesão com Cristo. Temos que ter como fonte de abundância a bondade, a tolerância, não sermos impertinentes, sermos gentis. E temos que procurar doar sem receber. O dar sem receber é uma lei. Nós necessariamente não precisamos receber de ninguém, mas nós precisamos doar a nossa parte, porque isso faz parte de uma lei. Doar para aqueles que necessitam. Nós temos que também sabermos que somos imortais no espírito, somos infinitos no espírito. Só a parte humana física, carne, é que ela é mortal. Temos que também procurar sabermos aonde estamos indo. Por vezes existe muita dúvida onde estamos indo. Vamos tentar usar o mapa de outras pessoas. Eu chamo de mapa, mas na realidade o que é o mapa? Seguimos filósofos antigos, pessoas que já chegaram a um desenvolvimento onde podem passar para nós ideias em livros, em palestras, em exposições, em inclusive frases que podem nos agregar um conhecimento ativo daquilo que nós precisamos para conhecer. Temos que nos esforçarmos para melhorar o tempo inteiro e vamos tentar estabelecer metas. Não metas assim, olha, eu vou ficar cristão o ano que vem, eu vou ser religioso dessa, daquela ou daquela outra, e sem cronogramas. Vamos evitar o materialismo espiritual. Nossa, César, o que é isso? Materialismo espiritual, nós temos pessoas no planeta que, à primeira vista que entram em qualquer ou quaisquer religiões, eles se dedicam de uma forma tão violenta, tão forte, tão plena, que eles esquecem que eles precisam dar de si uma fração, eles não precisam da dedicação plena. Por quê? Porque
em uma encarnação nós não conseguimos ser santos e nem sábios. Nós, no máximo, vamos conseguir conhecimentos para tentar sermos sábios. Então, nós não podemos, irmãos, esperar milagres rápidos. Isso não existe. Tá? Então, nessa limpeza emocional, quer dizer, nós temos que procurar atingir a nossa mudança interior. Por quê? Porque nosso espírito é um delicado aparelho receptor, irmãos. Ele é dotado de uma antena mais ou menos sensível. E dessa sensibilidade da antena e da qualidade do receptor vai depender e perceber aí irradiações espirituais ou não. Essa energia Deus, o magnânimo, o todo maior, o uno, é o grande emissor de todas as ondas do universo. E nele tudo está, tudo vem e dele tudo vai. Tá? Então, os seres infra-humanos, que são os minerais, vegetais e animais, são dotados de receptores de ondas longas para vibrações mais materiais. Mas o ser humano possui, além disso, um aparelho receptor para ondas maiores, curtas, ondas espirituais. Então, quanto mais perfeito é esse receptor, mais facilmente o ser humano captará as mensagens divinas. E mais maravilhoso será a música de sua vida, que se chama felicidade. Isso é muito importante. Então, o que ocorre? A antena do ser é a própria alma. Faz parte da sua própria natureza humana. Mas sempre está sujeito a 1000 variações humanas. Por quê? Porque nós temos ódio, raiva, nós temos conflitos, nós temos combate, nós temos problemas conosco mesmo. Então, nem todo ser humano, mesmo possuindo essa antena, capta com segurança as mensagens do outro plano que não param de ser enviadas. Às vezes nós estamos tão embotados, irmãos, estamos voltados à parte, vou falar parte mundana, parte material, que nós nos esquecemos de desenvolver o espiritual. Então, como espírito que somos, nós temos obrigações de afinar esse aparelho nosso espiritual cada vez mais sensível. Então, a nossa tarefa máxima nesse momento de cada um de nós, porque todos somos médios, isso é inegável, inquestionável, de alguma sensibilidade. Uns são de alguma forma, uns são clarividentes, outros são médios receptores, outros são médiuns curadores, enfim, todos nós. Então, na realidade, nós todos deveríamos, para podermos crescer interiormente, dispor um pouco do nosso tempo, 2 a 3% do nosso tempo diário, cerca de 10 minutos, para que nós pudéssemos interiorizar essas forças necessárias para que nós pudéssemos solidamente nos tornarmos felizes. Nos dias bons e prósperos, nós até esquecemos que existe Deus, que existe Cristo, que existe o universo. Só vamos perceber isso nos dias da tormenta. Então, de que vale todas as coisas da vida, irmãos, se faltar a nós o fator positivo espiritual? Não vale nada. O fator espiritual, estando na frente de tudo, ele planifica as nulidades que temos. O ser moderno, nós somos muito infelizes, não pela monotonia, mas em virtude de caos da nossa vida. Nós corremos atrás de 1000 coisas ao mesmo tempo e não descobrimos ainda o significado da palavra muito. O muito para nós é pouco. Nós somos vítimas de 1000 quantidades externas e que não chegamos a experimentar a qualidade interna ainda. Só vemos o externo. Temos muito, queremos mais, cada vez mais. E nesse frenesi, poucos somos ou deixamos de ser. Essa é a realidade. A multiplicidade é estonteante, dispersiva, centrífuga, desunificante. Às vezes nós nos afogamos o tempo inteiro
E como somos modernos, nos tornamos esfacelados, andando para lá e para cá, derramando nos quatro cantos do planeta nossas infelicidades, frustrações. Nada nos satisfaz. A realidade é essa. Nada. Somos muito existencialistas hoje, mas esquecemos de ser essencialistas. O que é o essencialista? A essência é a alma, nosso espírito. Nós esquecemos de trabalhar esse nosso espírito. Muitas vezes as coisas estão ocorrendo e a gente pode até falar, alma ou espírito, vai lá e resolve para mim. Eu preciso que você vá lá e resolva para mim. E ele vai, e ela vai. Nós temos receio no íntimo, irmãos, e nos refugiamos na periferia do mundo material sempre, onde nada nos satisfaz. E com medo de ser monótono, nos tornamos caóticos cada vez mais. A monotonia e o ser caótico são assassinos equidistantes da felicidade desejada. A monotonia e a loucura, que é o caos. Então, no dia e hora que a nossa consciência telúrica de homem físico-mental for plenamente integrada ao espírito e à consciência cósmica, do ser racional que somos, poderemos ser felizes se quisermos, porque temos a consciência telúrica máxima, que é a consciência da Terra, mas a consciência cósmica espiritual é nada, é mínima. E temos uma inconsciência entre essas duas consciências, que é a vida e a morte no sono. É impressionante. A alma não é atingida pela morte, mas não cremos, e cada passo do plano da consciência vale mais que 1000 passos no campo da ciência. Nós não percebemos. Hoje somos tecnologicamente o máximo, dominamos tudo. Mas moralmente e eticamente o ser humano, ele deixa a desejar. O planeta realmente está muito doente, cada vez mais doente, cada vez mais. E de tudo que foi falado, o mais importante, irmãos, serão os valores que nós podemos cultivar dentro de nós. E que o bem viver está inteiramente ligado ao nosso equilíbrio emocional, espiritual e mental, e não somente a fatores externos. Espiritualidade, educação, gentileza, sonho, amor e Deus, de uma maneira leve e profunda, são coisas que podem nos tornar, fazer crescer, entender o nosso real papel nesse mundo. Todos, como os espíritos, percorremos caminhos que já foram percorridos através de N encarnações e provas que nós vivenciamos. Temos quedas, retomadas, experiências positivas e ninguém pode escapar desses eventos. Espíritos desencarnam, estão desencarnados, passam por etapas semelhantes, embora em condições diferentes das que se observam na vida espiritual. E os encarnados têm tarefas a cumprir nos planos de existência. Tá? Então, alguns espíritos passam pelo reflexo de suas vidas no físico, no mental, no espiritual, por reflexo de sua teimosia, vaidade, ódio, etc. Então, irmãos, para nós tentarmos rever algumas situações. No mundo físico, aos 7 anos de idade, temos até os 7 um espírito quase adulto. Ele vem crescendo. Aos 14 anos, nasce o corpo propriamente dito, o corpo de desejos, começa a puberdade. Entre os 14 e 21 anos, nasce a mente propriamente falada, é o início da maioridade, primeiro crescimento espiritual do ser. Dos 21 aos 35, é o início da seriedade da nossa existência. Aos 28, temos um ponto de equilíbrio, começamos a ter descobertas.
Entre os 35 e 42 anos, estamos com o máximo de vitalidade humana e preparado para novos crescimentos. Muitos de nós aí começam a descobrir um mundo novo, começam a ter, inclusive, insights espirituais, querendo buscar. São buscadores. Entre os 42 e 49 anos, temos várias mudanças na vida, as mais diversas possíveis, dependendo do que nós conseguimos aprender, tanto na vida profissional quanto na parte espiritual ou emocional. Aos 49, temos o ápice do máximo da nossa mentalidade. Importante isso para todos nós. Aí vem a partir dos 50. A partir dos 50, o espírito vê o panorama bem próximo dele, olha o anterior da sua vida que passou, fases de reflexão. Começamos a refletir. Esse muro não está tão longe, está mais perto. O muro nosso que nós temos que galgar e atravessar. E de 50 em diante, ou de 60 em diante, ou de 70 em diante, temos que ter o reto sentir e o reto pensar. São base para futuros atos, futuras situações de pensamento, é a essência anímica do ser humano. Nós temos, inclusive nessa fase dos 60, 70 ou 50, uma fase de purgatório em nós, um purgatório da nossa mente, que é um tempo que nós avaliamos atos, atitudes, pensamentos e tudo aquilo que nós fizemos no passado, ou foram erros ou foram acertos. Então, se tivermos atos retos, nos cobraremos pelo que fizemos e pelo que possamos reduzir das nossas situações ruins. Então, nesse ciclo, basicamente, são ciclos de 7 anos, que é o setenário. Nós temos aí várias mudanças do espírito e da alma, onde eu vou citar mais um pouquinho aqui, só para a gente ter uma ideia, para complementar. De acordo com a espiritualidade, os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, estão na fase preparatória. Leão, Virgem, Libra e Escorpião vão ter muitas lutas ainda no plano físico. Eu me incluo aí. Terceiro item, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes estão nas fases de realizações. Então, esse vai e vem, por vezes nosso espírito terá de ficar N vezes na etapa preparatória para aprender, ou etapas de plano físico. Ou ainda, poderemos estar na fase de realizações, onde por vezes teremos que refazer certas fases de novo, em complexidade maior, como testes de crescimento e aprendizado. Então, de acordo com a espiritualidade, esse vai e vem das encarnações, tem momentos que nós iremos necessitar estarmos numa fase e provavelmente, se estivermos numa fase preparatória, às vezes teremos até que voltar para a fase de luta, porque deixamos um resquício lá atrás sem solução. Ou vice-versa, às vezes estamos numa fase preparatória, pulamos para a fase de luta e vamos para a fase a etapa de realização propriamente dita. Às vezes voltaremos para uma etapa preparatória novamente, para sermos testados se realmente nós estamos com toda a força para podermos progredir. Então, meus irmãos, mediante tudo aquilo que nós colocamos, uma exposição nossa muito simples, com muita humildade, nós gostaríamos de agradecer ao nosso mentor Hamed, aos nossos guias espirituais, anjos de guarda, a oportunidade que tivemos aqui de conversar, colocarmos um pouco
daquilo que nós possamos passar para todos vocês, na humildade, na experiência adquirida de há muito tempo. Quero desejar a todos, não uma festa demasiada alegre, mas uma festa consciente, que todos nós possamos retornar, cada um da sua vinda de qualquer lugar para onde estamos indo, em paz, com saúde, na família, e que nós possamos nos rever na próxima oportunidade, que será em março. Fiquem com Deus, muita paz a todos, namastê a todos. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.